Eu tive um sonho, foi um sonho assim que me trouxe algumas revelações, algumas reflexões bem importantes. Eu sonhei que certa vez eu estava dirigindo um ônibus. Eu não sabia dirigir direito o ônibus e quando chegava numa subida bem íngreme, o ônibus perdia força e eu tinha que voltar lá embaixo de ré, sem perceber se ia bater em algum dos lados, se tinha alguém atrás. E eu voltava para conseguir dar um impulso e ir de novo. E assim eu fazia várias vezes. E aquele ônibus estava carregado de crianças, de pessoas que eu tinha que cuidar, que dependiam de mim naquele momento. E em certa parte do caminho eu parei e comecei a colocar dentro do ônibus a bagagem de todo mundo, acomodar a bagagem de todo mundo, as malas, que estavam carregadas de sonhos, de roupas, de coisas, objetos pessoais dessas pessoas. E eu carregava todos ali. E a minha mala, ela não era tão grande, era uma bolsa. E tinha uma criança, assim, um jovem, adolescente do meu lado, uma menina, e eu pedia para ela, coloca a minha, porque era mais leve, coloca a minha no maleiro, enquanto eu ia colocando, acomodando direitinho de cada um dos outros. E eu confiei que ela tivesse colocado, entrei no ônibus e segui andando. Teve uma parte do caminho, que era quando chegava na minha casa, numa subida, eu parava o ônibus ali, e o ônibus não era bom de freio. E eu não conseguia deixar o ônibus ali porque ele poderia voltar de ré. Então eu olhei para todo mundo que estava dentro do ônibus e pedi ajuda para alguém vir ali pisar no freio por mim, enquanto eu estivesse, que eu tinha que descer na minha casa para pegar algo para mim. E ninguém se dispunha a vir e pisar no freio para mim. Todo mundo ria de mim. De repente uma menininha pequena vem lá do fundo do ônibus e ela não, o pezinho dela não alcançava no freio, mas ela se debruçou e botou a mãozinha ali e ficou segurando o freio para mim. E então eu desci e fui pegar a minha bagagem. E nisso eu percebo que a minha bagagem não foi colocada no ônibus. E aí eu me desesperei. Como assim não foi colocada? De todo mundo tá ali, a minha não. E eu comecei a chorar. Bom, agora eu não posso ir para a viagem, eu não posso fazer o que eu quero fazer. E as pessoas riam de mim, me debochavam. Uma senhora chegou e jogou um vestido menor do que o meu tamanho e disse, usa isso. E o vestido nem me servia e eu disse, não posso usar isso não me serve. E agora todas as roupas que eu tinha ficaram naquela bagagem. Por que não colocou? Por que não colocaram para mim se eu fiz tudo para os outros? E esse questionamento foi bem forte, assim. E aí todo mundo achou que eu estava fazendo um mimimi, que eu estava me queixando à toa. E eu estava muito, muito triste. Então eu disse que eu não ia mais seguir a viagem. Que eu não podia seguir a viagem sem a minha bagagem, sem o que estava na minha mala, porque para mim aquilo era muito importante. Foi então que alguém aparece, pega o ônibus e segue viagem com todos aqueles passageiros e eles vão felizes e vão rindo e vão debochando de mim que fico no caminho chorando, em frente à minha casa. Fico chorando. E aí eu acordei com aquela sensação assim de dor, de ter sido abandonada, de ter sido deixada para trás, de falta de compreensão. E eu pensei, nossa, o que esse sonho quer me dizer? E aí eu comecei a analisar a minha caminhada enquanto ser humano. Comecei a me dar conta de que eu estou fazendo isso na minha vida. Muitas vezes eu fiz isso na minha vida. Que o ônibus, na verdade, ele é a nossa vida. Cada um tem uma vida, a nossa missão, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz. E que esse ônibus estava indo e que eu estava levando ali aquelas crianças todas que eu levava, eram os filhos, eram meus alunos, que eu fui professora durante muito tempo, e que eles dependiam de mim. Mas chegou uma hora no caminho que eles não precisaram mais de mim e eles continuaram a vida. Assim como os filhos foram para o mundo e como os alunos, eu me aposentei, eles foram para outras turmas, outras escolas, faculdade, para sua vida, para o seu trabalho. E eu fiquei ali na beira do caminho, naquele sonho. E isso representou tão nitidamente para mim, eu e todas as outras mulheres, que a gente se dá como mãe, como professora, como ser humano. E um dia termina aquela missão, né, de ser professora, ou tu te aposenta, ou a missão de mãe não termina, mas a missão de mãe também
deixa de ser tão importante quando os filhos crescem, né? E aí fica o ninho vazio. Então me fez refletir bastante hoje sobre o quanto nós mulheres, nós mães, não estamos preparadas para o ninho vazio. O quanto nós nos dedicamos totalmente para os sonhos dos outros, para os sonhos dos filhos, dos alunos, do nosso trabalho, e esquecemos da nossa bagagem, de colocar as nossas coisas, os nossos sonhos. E eu tenho me dado muito conta disso, porque desde que eu me aposentei, desde que meus filhos saíram para estudar e foram viver a vida deles, e é o normal acontecer isso, eu não estou culpando ninguém, eu estou percebendo quem sou eu, quem é essa pessoa que está aí, quem é que ficou para trás, quem é que eu sou, quais são os meus sonhos, quais são os meus desejos, onde estão as coisas que eu realmente gostava, as músicas que eu gostava. Eu já nem sei quais são as músicas que eu gosto, a comida que favorita, porque a gente sempre como mãe acaba fazendo a comida que o filho gosta, ouvindo a música que eles ouvem, e a gente vai cedendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e a gente esquece da gente. E esse sonho foi tão forte que eu resolvi vir aqui conversar com as outras mulheres que, assim como eu, são mãe, principalmente quem é mãe solo. Eu sou viúva, né? E quem é mãe solo, sabe o quantas vezes a gente tem que voltar para trás, fazer algo que nem ali o ônibus volta para trás para ganhar impulso de novo. A gente volta, faz uma outra escolha. A gente tentou uma abordagem com os filhos, não deu certo, a gente vai lá, tenta outra. E assim a gente passa a vida, né? Tentando. E a gente está esquecendo do que nós realmente queremos, do que a gente realmente quer. E aí eu comecei a pensar tanto nisso hoje, refleti tanto. E aí eu pensei, o que eu quero? O que eu tô fazendo por mim? Aí saí, fui lá, cortei meu cabelo, arrumei meu cabelo, porque o que cabe para mim hoje é cuidar da minha bagagem, é cuidar de mim, é gostar de mim, fazer por mim. E aí eu resolvi começar a olhar que eu não estava cuidando da Salete, eu não estava cuidando mais da mulher, e eu estava me sentindo abandonada, mas não foi os outros que me abandonaram, foi muitas vezes eu que me abandonei. Então para você que está aí me escutando também, não te abandona, olha para ti,